Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Para quem não me conhece, sou Clóvis Soleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. O Viver de Renda eu criei em julho de 2020, são mais de 1.100 vídeos à sua disposição. Maratone em ordem cronológica, porque os vídeos se conectam, eles se complementam. Então, é como se você estivesse lendo um livro, não pule as páginas porque você vai perder o fio da meada, não vai conseguir entender toda a história. Então, faça essa ordem cronológica. Vamos falar de educação financeira nesse início de vídeo e aí eu queria destacar que pense bem sobre o que eu vou dizer agora. O que você poupa, o que você consegue economizar, não o que você ganha. Não o que você ganha, é o que você consegue poupar, o que você consegue economizar. É isso que poderá lhe transformar numa pessoa independente financeiramente. Então veja, não é o que você ganha, é o que você consegue economizar. E isso faz muito sentido com um aprendizado que eu tive com um grande empresário alemão, que ele me ensinou isso há mais de 20 anos atrás. Ele me disse, você sabe por que existe a pobreza? Eu disse, não. Ele disse, porque as pessoas gastam mais do que ganham. As pessoas gastam mais do que ganham, por isso existe a pobreza. Então é isso. O que vai fazer diferença para que você se torne rico, independente financeiramente, não é o que você ganha, é o que você consegue economizar. E aí, para que esse dinheiro cresça, você vai precisar aprender coisas mais sofisticadas, porque você não vai fazer esse dinheiro crescer nem na poupança, nem nos títulos de tesouro, nem na renda fixa. Isso aí é balela. Não vá atrás disso, porque isso não cria riqueza. Você vai precisar investir na bolsa de valores ou empreender, né? Ou então se tornar sócio de quem empreende na Bolsa de Valores. Esse é o caminho, são as alternativas para você se tornar rico. Poupar, economizar, precisa ser um esforço constante, porque isso é outra coisa importante. Você vai precisar fazer isso ao longo de muito tempo. Você precisa ter consistência, nunca se esqueça disso. Consistência. Todo mês você vai precisar economizar. Todo mês você vai precisar economizar e investir. Economizar, investir. Economizar, investir. Esse dinheiro você não deve tirar. Esse dinheiro deve ficar para o longo prazo. Clóvis, o que é longo prazo? Acima de 5 anos. Considere sempre acima de 5 anos. Curto prazo, 1 ano. Longo prazo, acima de 5 anos. 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso é longo prazo, né? Então, eu, por exemplo, sempre trabalho numa perspectiva de que quando eu penso em longo prazo, eu estou pensando aí em 10, 15 anos. É isso que eu estou pensando, né? E aí veja, você precisa economizar, você precisa investir, porque apenas essas decisões lhe levarão à independência financeira. Aí nós temos que entender que neste processo a gente precisa reprogramar o nosso cérebro, porque a gente não teve uma formação financeira provavelmente nas nossas famílias, nas escolas também não, muito menos nas faculdades. Nós somos doutrinados para sermos funcionários de empresas públicas ou privadas, ficarmos na corrida dos ratos. Essa é a dinâmica educacional existente aí. Nós precisamos sair da rodinha. Para sair da rodinha significa pensar fora da caixa, significa mudar o jeito de pensar e de agir. E nada vai mudar se nós não mudarmos primeiro. Nada vai mudar se nós não mudarmos primeiro, certo? Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, ele uma vez foi perguntado o que tinha tornado ele uma pessoa rica. Ele disse, olha, poupar e investir, poupar e investir, poupar e investir. Este é o segredo. Então é consistência, fazer isso durante muitos e muitos anos. Essa é a questão fundamental. E vale lembrar que ele começou criança vendendo jornais. Foi assim que o Warren Buffett começou. E se alguém tivesse investido com o Warren Buffett $10.000 durante 40 anos, esse dinheiro teria se transformado em pelo menos 80 milhões de dólares. Se alguém tivesse investido $10.000 com Warren Buffett durante um período de 40 anos,
teria transformado esses 10 mil dólares em pelo menos 80 milhões de dólares. Então veja aí uma outra coisa importante: o tempo, a consistência do investimento e os juros compostos. Segundo Einstein, a maior invenção da humanidade, os juros compostos. Você sofre o efeito dos juros compostos quando você deixa de pagar ao banco, quando você deixa de pagar o cartão de crédito. Aí você vê como a coisa cresce, né? Não, a bola de neve. Ali são os juros compostos atuando. Você pode tirar partido dessa mágica dos juros compostos, de fazer crescer o dinheiro, mas não como dívida, e sim como crédito, como dinheiro que você está acumulando. Você pode fazer isso na Bolsa de Valores. Essa é a mudança que você precisa fazer. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer coisas que a maioria das outras pessoas não querem fazer. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer coisas que a maioria das pessoas não querem fazer. Então, é preciso entender isso. Muita gente prefere viver o aqui e agora, ao invés de pensar no futuro. E as pessoas bem-sucedidas sempre estão planejando o futuro. Essa é uma grande diferença, uma diferença básica, né? Muita gente entende que precisa viver o aqui e agora como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã vai bater na nossa porta. E se nós não soubermos fazer as escolhas certas hoje, o que vai ser do nosso futuro? Essa é a grande pergunta. O que vai ser do nosso futuro? Então a gente precisa aprender a fazer planejamento, planejar a nossa vida. Veja, não estou dizendo que você não deve escolher viver a vida. É preciso aproveitar a vida, mas você precisa equilibrar o viver a vida e pensar no amanhã. Viver a vida e pensar o amanhã. É como se fossem as empresas. As empresas, elas vivem o seu dia a dia, mas elas planejam o futuro. Vivem o dia a dia, mas planejam o futuro. Nós temos que fazer a mesma coisa. Esse é o exercício que a gente não pode abdicar. Essa é uma responsabilidade nossa, de ninguém mais. Então, não se furte de fazer isso. Lembre-se, nesse processo de investimento, tem uma coisa que é chave nisso tudo que eu aprendi depois de um certo tempo. Você precisa pagar a você antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra pessoa, de qualquer outro compromisso. Pague primeiro a você. No dia 1º de cada mês, reserve o dinheiro que você identifica que vai investir a cada mês e pague a si mesmo, ou seja, separe esse dinheiro, coloque ele numa conta investimento para você investir. Isso é muito importante, funcionou muito comigo quando eu comecei a fazer isso. Quando você não faz isso logo no início do mês, você começa a pagar as outras contas e aí de repente falta o dinheiro que você queria investir. Quando você percebe, não tem mais o dinheiro. Então pague primeiro a você, porque aí depois você vai ter que ajustar tudo o resto com o saldo que sobrou. Quanto eu devo separar? Comece com 20%, esse é o esforço inicial, e chegue pelo menos a 30%. Chegue pelo menos a 30%. Né? Esse dinheiro é o dinheiro que você vai colocar ali e que não vai mexer. Não existe aquela coisa de, eu vou colocar dinheiro na bolsa porque eu vou precisar dele daqui a 12 meses. Não, isso não existe. O dinheiro da bolsa você não pode tirar. Você não pode contar com ele, porque a renda variável varia. Pode haver uma queda, pode haver uma correção. Aí você vai tirar o dinheiro na correção, porque precisa dele para pagar um compromisso. Não, aí não fez o menor sentido o investimento. Então pense nisso. Né? E outra coisa, aumente suas fontes de receita. Né? Pense dessa forma, você tem um salário, tente aumentar o salário. Tente estar sempre negociando com a empresa. Como é que eu aumento o meu salário? Bom, eu preciso entregar mais do que a empresa espera. Essa é a questão básica. Fizemos outro dia um vídeo sobre isso, aqui no canal, sobre a importância de criar relevância. Você precisa se tornar relevante e provar para a empresa que você merece ganhar mais, porque você está entregando mais do que ela esperava originalmente com você. Né? Agora, além disso, você pode criar outras fontes de receita fora do seu trabalho. Você pode, por exemplo, trabalhar com artesanato,
obra de arte, fotografia, você pode fazer decoração de festas, você pode cozinhar, você pode fazer doces, enfim, muitas são as possibilidades para fora do ambiente de trabalho você ter um hobby, você ter algo que também pode ser monetizado e gerar um complemento para a sua receita. Então pense nisso e crie essas alternativas para fazer com que a sua remuneração mensal cresça, você tendo mais de uma fonte de receita. Isso é muito interessante. O poder dos juros compostos, eu chamei a atenção disso aqui, porque isso é muito interessante da gente observar. E aqui tem um exemplo que eu tinha destacado só para vocês terem uma ideia. Imagine que você tem hoje disponível R$100.000 e que você investiu essa quantia a uma taxa de 7% ao ano durante 30 anos. R$100.000, aí você investiu a uma taxa de juros aí de 7% ao ano durante 30 anos. Nada exorbitante, 7% ao ano, 30 anos, R$100.000 investidos. O que é que acontece com esse dinheiro? Ao final dessas 3 décadas, você vai ter um montante acumulado de R$761.220. R$761.220. Isso com essa taxa de juros de 7%. Agora imagine se essa taxa de juros pudesse ser um pouco maior, se você pudesse, a partir do seu conhecimento, encontrar alternativas melhores e ao longo de 30 anos conseguir uma taxa de juros de 16%. É impossível? Não. Isso se você considerar uma taxa média, porque pode ser que você tenha um ano com um crescimento menor e aí um outro ano com um crescimento maior. E na média, ao longo de 30 anos, você conseguiu uma taxa de 16%. Não é absurdo, é factível, é possível. Tem gente que consegue até mais. Então, considere essa possibilidade. O que aconteceria com aqueles R$100.000 ao longo de 3 décadas, de 30 anos, com uma taxa de juros de 16%? Você teria então um valor acumulado de 8 milhões e meio. 8 milhões e meio após 30 anos. Então percebam como o tempo aliado aos juros compostos fazem muita diferença na vida das pessoas. É por isso que eu sempre estou aqui enfatizando que investir é longo prazo. Você não pode querer encontrar atalhos, porque eles não existem. E se você achar que vai achá-los, você vai acabar perdendo o seu dinheiro, entendeu? Então, qual a idade certa para começar a investir? Eu tenho visto aqui no canal alguns pais que já estão fazendo isso quando seus filhos estão ainda recém-nascidos. Olha, isso é maravilhoso, os Estados Unidos é assim. Essa é a melhor idade para a pessoa começar a investir. Os pais têm que fazer isso. Né, montar uma carteira para os filhos quando eles têm 2, 3 anos de vida. E aí, quando eles chegarem aos 20 anos, é possível que eles já tenham a sua independência financeira assegurada. Se houver consistência por parte dos pais, escolherem bons investimentos, essa pessoa pode chegar, essa criança pode chegar quando tiver 20, 25 anos e já ter a sua independência financeira assegurada. Então pense nisso, porque isso transforma vidas. Essa é a grande questão. Muito bem, esse vídeo era um pouco para a gente refletir sobre essas questões. Julgo ser muito importante a educação financeira e as famílias devem adquirir isso e passar para os seus filhos. Né? Adquirir essa educação financeira e passar para os seus filhos. Isso é transformador na vida dos pais e é revolucionário na vida dos filhos. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.